Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora aqui, uma das apresentadoras do Chave Mestra Podcast. Esse que eu falo que é o podcast que, para mim, é um privilégio fazer parte, porque eu só entrevisto os escritores da nossa editora, a editora Chave Mestra. E é uma honra, assim, porque todo episódio eu aprendo. Eu aprendo muito, mesmo que o tema eu já conheça. A gente hoje vai falar de finanças e daqui a pouco eu vou mostrar esse livro aqui para vocês, que eu já entrevistei alguns dos escritores e tá lindo, tanto o material quanto capa e tudo, o conteúdo em si. Mas mesmo sabendo do tema, sempre é muito novo porque cada escritor traz a sua visão, a sua vivência, o que eles passaram, o que eles entenderam, a consciência trouxe para eles, não, eu preciso ajudar pessoas, eu preciso não só isso para mim, mas muita gente precisa saber disso. Então, para nós é uma honra e é um aprendizado todo episódio, porque você sempre vai ter um diferencial, uma visão diferente, porque cada escritor tem a sua vivência. Então, eu quero que você venha comigo nesse episódio de hoje para a gente falar sobre finanças de uma forma muito prática, muito gostosa, como muita gente precisa saber. Porque é sim um tema necessário. Eu sei que tem muita gente que torce o nariz, viu, quando a gente fala disso, e grandes empresas, inclusive, que chegam a um patamar e depois não entendem por que que não passam, por que que não crescem. Hoje você vai entender, porque é ela que vai falar, não sou eu não, ela que vai falar com a gente, que é a nossa escritora do O Código das Finanças, esse livro que fala sobre estratégias para vencer no jogo da riqueza e dos negócios. E ele já é best-seller, viu? Já saiu best-seller e tá lindo. Eu amei essa capa. E eu vou parar de falar, porque eu falo demais aqui na introdução e eu tenho que deixar para os escritores falarem. Com quem eu estou hoje é ela, que é do capítulo 24, CPF versus CNPJ. O conhecimento que liberta. Então, comigo eu quero que você receba aqui Priscila Duarte Macena. Tudo bom, Priscila? Como é que Tudo você ótimo, está? estou bem, Que obrigada. bom. E Que aí, bom estar vamos, aqui. vamos conversar sobre esse tema? Bora. E tem tanta coisa pra gente falar, né? Tem bastante. Inclusive, Ótimo. quando eu escrevi o livro, eu falei, nossa, eu acho que eu precisava de mais tempo. Mais espaço, Mais um livro. espaço no início, porque é a primeira vez que eu escrevo. No início a gente fala, nossa, tudo isso que eu vou ter que escrever. Depois você fala, que delícia. Ótimo. E eu quero te agradecer pela tua vinda, porque eu sei que vai ter muito conteúdo bom aí para todo mundo que está assistindo a gente, viu? Muito Sim, obrigada. obrigada, eu agradeço. Vamos falar então do livro. Quando Vamos. você recebeu o convite, a editora, quem te convidou da editora, da nossa equipe, já chegou te falando do tema, você escolheu esse título, como que foi a escolha de tudo? E como que foi, primeiro de tudo, o convite, né? Você estava esperando receber um convite? Queria ser escritora? Já fiz 3 perguntas já de uma vez, né? Não, eu não imaginava que seria escritora, apesar de um dia lá atrás, eu não era cristã ainda, eu senti no meu coração que isso iria acontecer. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas quando eu recebi o convite, já tinha o tema. E quase que eu perco a oportunidade, porque eu Sério? não era ali tão presente no Instagram. Eu não via, na verdade, há um tempo atrás, o Instagram como uma ferramenta de trabalho. Eu achava, por ter sido até que eu conto no livro, muito operacional, né? O contador, porque eu sou contadora de formação, ele é muito operacional. Então, para mim, o Instagram, eu tô perdendo tempo, não estou trabalhando. E aí, quando eu tive o convite lá, falei com a Cleide, e eu amei o convite. Falei, olha, eu vou dar uma pensada, né? Porque, querendo ou não, é algo tudo novo. Mas foi para mim incrível esse convite. Veio como até Ótimo. confirmação, né? De algo, de uma promessa que Deus fez para mim lá atrás. Ótimo. E é tão bom, né? Porque quando a gente fala sobre isso, a gente entende que não é só uma escrita, uma publicação de um Não, livro, é uma confirmação, como você disse, sim, de algo que é um propósito que Deus tem para exatamente. você e que você vai ter na vida, porque o propósito sempre é mais sobre o servir, né, o outro. Sim, todos Ótimo. nós temos propósito. E é por isso que eu cheguei até finanças, porque comecei, né, na área Uhum. contábil e fiz a transação de carreira para chegar em finanças por propósito. Não foi por escolha, eu Olha, quis sempre trabalhar nessa área, eu fiz a transição de carreira. ótimo. E eu quero que você me conte tudo, viu? Porque nós Sim, temos bastante tempo de podcast aqui, eu vou te perguntar tudo, viu? E vamos. como que foi essa transição para você? Primeiro, por que que me fala um pouquinho da área que você estava e daqui a pouquinho eu vou falar para você também da formação dela, porque a gente te apresenta como escritora aqui. Deixa eu já apresentar também, porque eu já falo de tudo de uma vez. A gente apresenta como escritora, mas ela também, ó, ela é. Vamos lá, peraí, para eu não esquecer que eu marco tudo.
O público-alvo dela hoje são empresas que precisam de gestão empresarial e financeira. Hoje, o foco que ela dá aqui é assistir na estruturação de processos dessas empresas. A Priscila, ela é gestora de negócios, então, além de nossa escritora, falando desse livro de Código das Finanças, ela, como gestora de negócios, ela fala sobre isso hoje, mas teve todo um começo. Ela não começou como gestora, então conta pra gente, você que foi da área contábil, é isso? Exato. Como que tudo isso começou e fala da transição depois. Tá, vamos lá. A gente que, né, que é da área contábil, brinca que o contador ele não escolhe a profissão, ele é escolhido. Porque é uma área muito desafiadora e tem que gostar muito. Uhum. Eu entrei com 17 anos no escritório contábil. Eu era bem mocinha, entrei na recepção. E foi uma oportunidade muito grande, porque eu aprendi não só uma profissão, como também a percorrer, né, a profissão, a carreira, porque a gente começa, não sabe que vai ser nessa idade, e eu tive contato com algo muito incrível que transformou a minha vida num todo. E na recepção eu entendi como que funcionava tanto o escritório como todas as empresas do início ao fim. Porque ali eu fazia a recepção de documentos, eu entendia como que era a estruturação de uma empresa nos órgãos competentes. Então eu fui tendo várias visões, ajudava num setor societário, ajudava em todos os setores. Depois eu tive a oportunidade de ir para o setor contábil, que é o setor responsável de gerar as demonstrações contábeis, que lá fala se a empresa teve resultado ou não, através de balanço patrimonial, balancete. E aí, quando eu entrei neste mundo, eu me apaixonei. Falei, olha, é algo que eu quero sim investir. Entrei na faculdade, fiz a formação e até então cheguei até a parte de coordenação e trabalhei por 18 anos neste único escritório. Depois eu Nossa. passei por mais alguns e resolvi empreender. Mas quando eu comecei a empreender, foi prestando serviço para contadores, para dentro de um setor contábil. Só que aí no meio do caminho Deus falou: "Não, não é mais isso que você vai fazer". Só que foi um baque para mim, né? Porque imagina, entrei com 17 anos, percorri mais de 20 anos. Foi difícil aceitar. Falei: "Como assim? Eu só sei fazer isso". Mas tem, né, uma relação finanças com contabilidade, porque contabilidade ela faz todo o levantamento de demonstrações com base em informações financeiras. E aí quando eu fazia uma reunião com o cliente, apresentava, ele não entendia aquele resultado, eu ficava me perguntando: "Por que não entende?". E eu entendia que, na verdade, o que ele precisava era de uma abordagem inicial, que era falar Uhum. de informações financeiras. Tá. Então foi tudo aí que eu fui fazendo essa transformação, porque a grande maioria não tinha gestão nem empresarial nem financeira. E na realidade você começou a perceber aí que, eu acredito que não sei, né, você pode falar melhor que eu, se você já tinha essa visão de para onde você iria hoje, para chegar hoje, mas ali você começou a entender que, poxa, eles não estão sabendo o básico do básico muitas O básico vezes. do básico, E exatamente. aí começou aonde hoje você sabe essa dificuldade que eles tinham antes, mas você já Sim. tinha essa visão de acho que vou começar a auxiliá-los de alguma forma e mudar essa diária ou não? Ainda não tinha isso? Não, não tinha. Eu tive a minha empresa ela tem 2 anos, né, Tá. então eu falei: "Então tá, senhor, eu vou fazer a minha missão", porque eu encontrei o meu propósito há 2 anos atrás. Só que não foi fácil, eu tive uma decepção muito grande dentro, né, da área contábil, percorri muitas coisas e falei: "Não era mais para mim", até emocionalmente, porque quando chegava a época de fechamento, que é um período bem puxado para nós contadores, eu comecei a ter algumas questões emocionais. Então meu corpo já estava falando que aquele assunto para mim já não dava mais. E aí foi onde eu falei: "Como assim? Eu vou parar, então eu vou dar um tempo". Aí dei um tempo de 1 ano, minha filha nasceu, falei: "Ah, vou viver 1 ano sabático". E veio a pandemia, e aí eu voltei a trabalhar, só que eu não me sentia mais bem. E aí eu fazia terapia na época, aí a minha terapeuta falou: "Olha, é hora de você pensar numa nova rota". E o meu marido, dia antes, tinha falado: "Olha, troca a semente, essa semente não é mais para você". E eu não enxergava. E Deus foi me mostrando. Então eu tenho uma intimidade muito grande, sou cristã, então Deus foi me mostrando e eu fui obedecendo. E aí eu fui construindo essa carreira, tanto que eu falo que nesse longo período, né, longo, 2 anos, eu já reestruturei a empresa várias vezes, que é, na verdade, o comportamento de um empresário. A gente vai refazendo a rota, até mesmo como o Exatamente. mercado dita as regras, né. Então eu fui entendendo cada vez mais a necessidade das pessoas. Eu comecei oferecendo só BPO financeiro, que é a operação de uma empresa,
E eu fui entendendo que, na verdade, não era o suficiente. Eu tinha que também apresentar uma gestão financeira, que também não é o suficiente. Eu entendi que eu tinha que entrar com gestão empresarial. Foi onde eu falei: não, então vamos para a gestão de negócios, porque aí eu consigo abordar todo o âmbito de que uma empresa tem e que ela precisa para estruturar e escalar. Ótimo. E quando você começou, agora eu vou voltar um pouquinho só no livro, mas quando você começou ali a escrever, porque muitas escritoras e muitos escritores, né, homens e mulheres, que quando eu entrevisto dizem aquilo que você citou também no início, que quando começa a escrever parece que, puxa, tudo que eu vou colocar aqui é muita página e quando começa a escrever já fala: "Cadê a página que tá faltando aqui?". E aí tem que ir enxugando Sim. para deixar ali, né, numa coesão ali e dentro daquelas páginas. Na tua escrita, o que que você pensou e o que que você trouxe aqui, antes da gente chegar ali na gestão? O que que você trouxe nesse capítulo? O que que você acredita que vai impactar as pessoas? O que que tem aqui da Priscila? Eu me inspirei e usei, né, até como falei, como meta, falar sobre essa transição de trabalho e falar da importância da gestão financeira. E como que eu entendi isso, né? Que não foi ali algo que, eu resolvi mudar, não. Foi com bagagem e experiência de ver empresas falindo Hum. e encontrando o meu propósito. Então eu foquei em falar isso no capítulo. Falar, olha, nós temos que ter uma empresa não só por sonhos, né? Eu até começo falando sobre isso, porque hoje nós somos uma geração que tem o empreendedorismo no DNA. O Uhum. empreendedorismo, ele é natural, todo mundo hoje quer empreender. Tanto que é até difícil encontrar uma mão de obra, né? A grande, né, queixa dos empresários é: olha, eu não estou conseguindo funcionário, porque todo mundo naturalmente quer empreender. Só que não é só empreender, não é só um sonho, vendas e vou ser rico milionário e vou ser um case de sucesso. Não. Nós precisamos estruturar muitas coisas para uma empresa poder crescer e chegar no sucesso que ela almeja. Então, assim, foi Ótimo. isso que eu falei no capítulo. O porquê que eu ressignifiquei a minha profissão, que eu encontrei o meu propósito para ajudar empresários a entenderem isso, estruturarem seus negócios para que eles não morram. E também falei, com base na contabilidade, por que que uma empresa chega a falir. Porque o sócio, o que que ele entende, né, que é até o título do capítulo, a separação das 2 coisas. Ele acha que a empresa é dele, que ele é a empresa e vice-versa. Então vira uma simbiose entre as 2 entidades, porque são entidades, pessoa física e pessoa jurídica. E pessoas chegam até a pensar em suicídio, pensar em fim da vida, porque a empresa não deu certo. E ela coloca muita emoção, ao invés de razão. Hum. Então é por isso que essa falta de conhecimento de que somos pessoas distintas e vamos operar de formas distintas, que as empresas chegam à falência, porque ela não tem essa realidade, essa consciência, né? Então é onde eu Ótimo. ensino, vamos separar as coisas. E para o sócio poder conseguir ter esse êxito, né, dentro de fazer a empresa dele escalar e acontecer e ter sucesso, ele precisa primeiro gerir as emoções dele. Depois, lógico, vai de forma simultânea, mas se ele não gerir as emoções, ele não consegue gerir a empresa. Exato. Não, e é muito bom que você estava falando. Eu parei aqui, estava aqui, ó, de olho, que inclusive o José que está com a gente, tudo bom, José? Nem dei oi pro José. O José que está aqui nos bastidores, nosso diretor também de corte de câmeras e toda a edição. Ele, na realidade, a gente estava conversando sobre isso, porque muita gente está querendo fazer acontecer, ser milionário, ter isso e aquilo, só que não vai lá entender o básico. E aí começa a travar. Porque Sim, todo mundo, como você disse, hoje nós estamos gravando esse podcast em 2025 e muita gente está tendo dificuldade de fazer contratação, porque sim. as pessoas só querem empreender. Ah, eu quero, mas você quer realmente vai fazer o passo a passo, a entender sobre as finanças, a deixar de repente com uma pessoa, um departamento, uma empresa que faça isso por você, ou não, eu só quero. Porque você É, falou e é muito real, eu tenho entrevistado muita gente e no meu dia a dia com empreendedores que só foram. Ah, sim. então vamos ser empreendedores, vamos empreender. E aí eu acredito que você com certeza vai falar melhor. Qual que é a tua visão hoje do que mais falta? É eles realmente. Por que que é a pergunta? No sentido, emocional mesmo. Falta a visão de que não, eu preciso descer algumas, né, alguns degraus,
ou não? Você vê muito do ego da pessoa: "Ah não, eu cheguei até aqui, eu já tenho 10 anos da empresa, eu sei fazer isso sozinho". O que que você percebe que está faltando nessas pessoas? Ou é desconhecimento, ou não sabe mesmo? É, o desconhecimento, né, ele é um clássico dentro dessa questão, mas também encarar a realidade. Às vezes a pessoa ela não quer e ela não tem mentalidade empresária. Porque uma coisa é ter um CNPJ, uma coisa é ser um empresário, são coisas Ótimo. distintas. Porque o CNPJ é a formalização de uma empresa, de uma pessoa jurídica. Então, nada mais é Que que o número. cumprir com uma parte burocrática de ter uma empresa. Mas Tá. ser um empresário é totalmente diferente. Ser empresário, a gente tem que tomar decisões, tem que ter características importantes para que a coisa aconteça. Não é ruim ter essa característica de fazer acontecer, mas ela precisa ser dosada. Com ela tem que vir o conhecimento. Com ela tem que vir a estruturação. Não pode ser só uma coisa. Tem que ter uma temperança dentro disso. Então, Ótimo. a grande maioria às vezes põe até o temperamento. A gente fala que os coléricos são os mais complexos para trabalhar, porque ele acredita que é da maneira dele, que deu certo até agora, e às vezes ele não tem a humildade de entender que eu vou ter que voltar realmente umas casinhas para trás porque eu não fiz a tarefa que eu deveria ter feito. Exato. Porque uma empresa, ela, a gente pode vender, tem gente que você pode ver, vende de forma bombástica e às vezes vai estruturando no meio do caminho. Alguns especialistas falam isso, venda, depois você arruma a casa. Não é também negativo, mas não pode deixar de arrumar a casa. E arrumar a Ótimo, casa é estruturar. ótimo. E muitas vezes no financeiro, diversas O vezes, né? financeiro é a alma do negócio. É a alma do negócio. Vendas também? É. Mas não, a gente vende e perde dinheiro. Se você não tem o conhecimento do que a gestão financeira faz dentro de uma empresa, ao mesmo tempo que você vende, também perde. É, E entra e pior sai. do que não ganhar dinheiro é perder. Eu acredito nesse ponto. Perder dinheiro é muito ruim. Ótimo. E como que você acredita que o teu trabalho, eh, pode ajudar esse empreendedor que está vendo a gente, ou aqueles os seus clientes, as pessoas que você tem feito, você falou nos bastidores que também fez um workshop, é isso? Um Isso. material também para essas pessoas. Como que o trabalho da Priscila pode auxiliar, e da tua empresa, auxiliar essas pessoas que estão precisando disso e que tem que por algum caminho tem que chegar no: "Não, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter humildade", e ela quer. Então para as que querem entender melhor sobre as finanças da sua própria empresa, como que você auxilia? É clareza e direcionamento. O meu trabalho é trazer segurança para que o empresário tome as decisões necessárias. Então, porque a gente não pode tomar decisões dentro, né, da questão empresarial com as vozes da nossa cabeça ou que, eu acredito que vai dar certo. Eu falo que números, eles contam história e os números, eles são precisos. 2 mais 2 são 4. Então, os números, eles contam para a gente a saúde financeira da empresa, se é possível dar um determinado passo, qual o impacto que aquele passo vai dar, o bônus e ônus, né, então assim, eu vou ter uma receita, mas o quanto de custo e despesa eu terei em contrapartida? Então é trazer a clareza que os números eles oferecem, para que ele tome uma decisão assertiva e corra menos riscos, né, porque Sim. riscos quem empreende ele corre, mas ele vai correr menos, porque ele fez de forma estratégica segura, com informações necessárias, informações que acontecem com a saúde financeira dele, ele consegue a gente faz um diagnóstico inicial, ele fala: "Eu entendo que eu estou nesse, né, nesse setor", ou não é Nesse setor, nível, você fala? nesse Tá. nível. Uhum. "Estou aqui nesse cenário atual da minha Ah, ótimo, empresa", é essa a palavra. "Eu estou nesse cenário atual. O que que eu preciso fazer para ir para o próximo?". ótimo. Eu preciso qual é a despesa que está me tirando da rota? Qual é a falta de venda? O que que eu preciso fazer em determinado tempo da minha empresa, né? A questão sazonal, dependendo da atividade. Então a gente vai tendo Ótimo. clareza do que precisa ser feito. E aí você faz esse auxílio de essa condução de ali: "Olha, é por esse caminho", né? Exatamente. Tá. Quando eu faço a reunião, né, o primeiro contato, eu falo: "Vamos entender o que a sua empresa necessita". Porque não é uma fórmula única, né, uma receita de bolo: "Olha, isso daqui vai ser para todos". Não, cada um está num estágio na empresa, tanto de mentalidade, tanto também da realidade da empresa. Então eu Certo. entendo o que aquele cliente precisa. Qual é a saúde financeira? A gente faz exatamente um diagnóstico financeiro, e aí eu passo para ele: "Olha, você precisa de uma assessoria. Para você, o que mais entra ali é uma questão de BPO financeiro, porque às vezes ele não tem um departamento, né, um alguém
para fazer a parte operacional. Olha, uma consultoria para você é o necessário dentro de 30 dias, 60 dias. Então, até o tempo a gente consegue precisar. E aí a gente vai sentindo também ao longo do trabalho. Só que o workshop, qual é o contato desse workshop? São coisas de 2, 3 horas para as pessoas começarem a ter contato com as informações. Porque às vezes você Hum, vai fazer um bate-papo com o cliente, ele não entende que ele precisava disso. Nossa, mas eu precisava ter esse documento nesse órgão? Precisava. Você corre o risco de uma indenização, você corre o risco de uma caramba. multa. Então, como eu já tenho conhecimento contábil, eu não falo só do financeiro. Eu não trabalho no formato contábil, mas eu trago para ele o que ele precisa e falo: olha, tá aqui um contador de confiança para você. Então, faça a Uhum, tarefinha de casa, estruture a sua empresa. Não é negociável a estrutura da empresa. Então, no ótimo. workshop, eles vão entender o que uma empresa precisa ter, quais são os departamentos que ele precisa estruturar, e a partir daí ele começa já a tomar algumas decisões. Ótimo. Você fala aqui também, e a gente estava falando inclusive antes da nossa entrevista, nos bastidores, sobre o autoconhecimento. Sim, Que aí as pessoas falam, mas o que, que tem a ver com finanças? Tudo. tudo. Porque a gente também, quando fala até de finanças, é muito sobre o emocional. Daquele diretor, daquela pessoa que está responsável por aquela empresa, né? O proprietário ou quem esteja abaixo ali. E você fala algo aqui, e vou ler só um trechinho, viu? Você me autoriza? Claro. Vou ler só um trechinho, dar um spoiler aqui pra você, que daqui a Legal. pouquinho eu vou inclusive falar pra você, se você quiser adquirir o livro, como você faz. Você coloca aqui, ó, onde quero chegar com essa narrativa? Com base no meu conhecimento e na minha vivência, ao ver empresas nascerem e, consequentemente, morrerem pela má gestão, compreendi algumas coisas as quais quero compartilhar com você. E primeiro, comece a se capacitar em conhecer você. O autoconhecimento é libertador e transforma vidas. Entenda seu temperamento, ressignifique as crenças limitantes, perdoe e faça as pazes com a sua história. Entenda que para gerir uma empresa, primeiramente é preciso gerir suas emoções, sentimentos, pensamentos, pontos de vista e comportamentos. Quem diria que a gente ia ler sobre isso em um livro de finanças, não é? Exatamente. E Porque por que tudo isso, você a gente acredita? entende que, assim, dinheiro é energia. Dinheiro é energia. Então, de acordo como eu me comporto em contato com o dinheiro, é como as coisas vão tomar forma. Ou ela vai ser negativa, ou ela vai ser positiva. Então, quando eu não tenho o autoconhecimento, eu estou mediante a dinheiro, eu posso colocar tudo a perder ou fazer realmente a coisa acontecer. Por isso que existem pessoas que chegam num determinado ponto do caminho, se perdem, porque não fizeram o trabalho do autoconhecimento, tiveram Exato. contato a muito dinheiro, falar ah lá, se corrompeu, mas não é, a cabeça mexeu. Então, quando você vai estruturando a empresa, estruturando você, você vai tirando as emoções, porque não tem como. Para ser empresário tem que ser racional, não que não vá ter uma porcentagem de emoção. Sim. Vai, mas a emoção ela não pode ditar as regras. Ela não pode. Então, se eu não faço as pazes com as crenças limitantes que eu tive lá atrás, porque nós viemos com algumas falas que foram repassadas para os nossos avós, nossos pais, para nós. E aí, quando a gente entende qual é a minha relação com o dinheiro, não o que eu ouvi. Aí eu falo, não, eu não acredito que o dinheiro é ruim, eu não acredito que rico não vá para o céu. Então, eu começo a entender qual é a minha percepção com o dinheiro. Nisso, eu consigo começar a ter um bom relacionamento com ele. E por que, que eu falo de perdão? Porque quando a gente entra nessa questão de família, a gente sabe que alguns não tiveram relação com o pai, relação com a mãe, e nós somos a formação. Nós temos, né, essa Uhum. questão familiar, que ela pesa muito em quem a gente vai se tornar. E quando a gente tem uma pendência, principalmente com pai e mãe, a nossa vida trava financeiramente. Sim. Isso tem toda a relação. Só que às vezes as pessoas acham que não. Não, é só eu ter ali um talento, a minha força de vontade, somar algumas coisas que não tem nada a ver com isso. Tem. Tem total relação. Ótimo. E muito bom a gente falar isso, porque muitos que estão ali atrás é só, eu tenho que ter a empresa, eu tenho que ter a técnica, É, a parte técnica da preciso coisa, porque vender. vai embora. Foi É, como você disse, né? Eu já ouvi muita gente falar, e que bom, porque dosa, né, ali a empresa, daqueles que são mais, não, eu vou organizar tudo antes de começar, e o outro que não, vou começar e depois eu organizo, e que bom que a gente falou aqui do equilíbrio, mas eu já vi muita gente falando, não, vamos primeiro fazer na planta, vende na planta e depois sobe o prédio.
E é ótimo isso, só que não é só a planta, o prédio, e tem também todo o emocional de quem vai fazer tudo isso acontecer, né. É Exatamente. Tem você que estar ali no eu conheci uma frase, eu adorei essa frase: "Primeiro você constrói, depois decora". A ótimo. gente precisa ter uma base fortalecida, bem construída, porque às vezes pode chegar até uma oportunidade de um investidor, dependendo da empresa, e ela não tem estrutura nem para receber aquela oportunidade. Ótimo, Sabe, às vezes tem bênçãos para chegar pra gente e não estamos preparados para viver aquilo. E Deus, ele tem o melhor dessa terra para nós. Só que eu ótimo. preciso estar preparado. Eu sou mãe, eu não vou dar o carro pro meu filho sem ele ter habilidade e capacidade suficiente para dirigir uma máquina dessa, porque pode acabar com a vida dele. E a empresa é a mesma coisa. Sucesso, dinheiro é a mesma coisa. Precisamos estar preparados, principalmente mentalmente, internamente, espiritualmente, para poder receber tudo aquilo, porque é de uma responsabilidade muito grande. Ótimo. E eu falei para vocês que ia, né, dizer como você pode adquirir o livro, então, o Código das Finanças, Estratégias para Vencer no Jogo da Riqueza e dos Negócios. Então, quer adquirir seu livro, é só entrar em contato com a escritora. Muitas pessoas perguntam: "Como que eu posso adquirir meu livro?". Entre em contato com ela, você vai lá no arroba dela e a gente vai deixar aqui na descrição, inclusive, do nosso canal aqui do YouTube, da Editora Chave Mestra, mas já vou passar para vocês aqui também, para que você vá lá e encha a caixa dela de mensagem, não fala que fui eu que falei. Priscila underline Financas. Então você vai lá, pede seu livro e não só pede o livro não, para você adquirir, para presentear alguém, algum empreendedor, alguém que quer começar, porque também aqui o livro não é só para você que já é empreendedor, já é empresário não, para você que quer ser, porque aí já pensou você já iniciar, né, Priscila, já Sim. iniciar com essa mentalidade de: "Puxa, é isso que eu preciso? Então quando eu for começar a minha empresa, quando eu tiver tudo pronto, eu já inicio pelo menos de 50% aí sabendo como é e como não é". E quer adquirir, então vai lá no Priscila underline Financas e também para saber melhor sobre o workshop, sobre todo o trabalho que ela faz com quem já tem a empresa. Então é só você ir lá. Priscila, a gente está quase caminhando para o fim do nosso podcast, mas ainda tem tempo, viu? Quero saber de você, o que que você acredita que com o livro vai te trazer aí? Você que já fez podcast, já foi para a rádio, já tá aí no mercado também, mostrando o seu conteúdo, mas com a chegada do livro, o que que para você deixa marcado com essa escrita? O que que é importante você ter essa publicação? Ah, o livro é assim, foi emocionante, na verdade, receber esse convite. Primeiro que veio de encontro com a confirmação de Deus, porque eu tive um processo, né, de autoconhecimento, de superação de mente. Então, para chegar até aqui não foi fácil. Então, eu tive um processo de superação de mente, onde eu quero escrever um próximo livro, que lembra que eu comentei lá atrás, que Deus um dia me disse: "Você vai se tornar escritora". Eu falei: "Imagina, não tinha autoconhecimento". Falei: "Imagina", estava no início da carreira, eu falei: não tenho autoridade para isso". E Deus é Uhum. tão perfeito no que faz que ele me trouxe esse livro de presente para me tornar conhecida e poder, né, partir também para o que está dentro do meu propósito. Este livro para mim ele é um mimo, eu falo que é algo que eu vou levar para a vida e é de muita responsabilidade, porque pessoas vão poder, né, em outras gerações, quando eu não estiver mais aqui, pessoas vão poder se inspirar, ler, usar como base. E foi também muito bom para minha família, né. A minha filha Hum. quer se tornar escritora agora, Olha o meu só. filho quer cada vez mais ler. Então, assim, saber que a gente é um orgulho, referência, né, para os nossos, principalmente, é uma honra. Então esse livro para Ótimo, mim é um presente de Deus mesmo. ótimo. E qual é o público que você acredita que você, a atenda aqui, atenda não, não é a palavra atenda, mas que a gente vai levar esse material? Empreendedores, como eu disse, pessoas que estão começando, homens, mulheres, para todo mundo, você Para acredita que é leitura? todos, sim, ele é para todos. O livro tem pessoas que às vezes compram porque quer ver a parte de finanças pessoais. Também, ele tem os outros, né, os outros capítulos que trazem isso. Mas o meu capítulo, ele consegue trazer principalmente para quem quer empreender. "Ah, eu Tá. quero empreender", então tem preços que a gente pode evitar, tem preços que não é necessário pagar. Ah, então que começa pela falta de conhecimento. Então a falta de conhecimento, ela pode custar caro. E com o livro, e com o trabalho, com tudo que eu consigo oferecer para as pessoas, ela pode evitar alguns erros, ela pode evitar alguns preços, porque vai usar o conhecimento a seu favor. Então, para quem quer começar, para quem pretende um dia começar, para quem já está ali na metade do caminho, para quem de repente está passando por uma fase difícil, tudo tem solução.
A gente só não pode fechar os olhos e negligenciar as tomadas de decisões, a estruturação principalmente. Ótimo. E ela fala aqui, ó, na frase final, ela fala assim, ó, o imposto, gostei bastante, o imposto mais alto é a falta de conhecimento, que é tudo que a gente está Sim, trazendo aqui, né? sim. Exatamente sobre entender o que precisa ser feito e fazer com mais razão do que É, emoção. o preço é alto. Você sabe que eu ouço muito a frase: "Se eu soubesse disso antes, se eu te conhecesse, eu conhecesse um profissional como você antes", e aí você vai entendendo cada vez mais o propósito, a importância de trazer o conhecimento, Ótimo. de ajudar as pessoas. A gente está encerrando, mas antes eu quero que você termine naquela câmera, inclusive que eu falo que é a câmera da verdade, do amor, de tudo, do tapa com luva de pelica, mas que você traga uma chave, como nós somos a editora Chave Mestre e o podcast, o Chave Mestra Podcast, quero que você traga uma chave importante para dar para essa pessoa, para ela abrir uma porta que de repente você já passou por essa porta, já abriu e você vai falar: "Vou prestar essa chave para você", para que você abra a sua porta também de algo que ela precisa para crescer. Seja espiritual, você como uma mulher cristã que também teve seus desafios, do autoconhecimento, das finanças, o que você quiser deixar de chave aqui, fique à vontade na sua câmera. Obrigada. Bom, eu acredito e foi o que funcionou para mim, o que eu vivi, é espiritualidade. Não tem como nós conseguirmos nada sem Deus. Não é religiosidade, é Deus, é espiritualidade. Então, tudo na vida tem um propósito. Nós temos que ir de encontro com o nosso propósito. Então, para isso, nós precisamos primeiro do autoconhecimento. Liberdade dentro disso, inteligência emocional, cuidar das emoções e o conhecimento dentro, né, do que você quer fazer na vida, dentro daquilo que você quer conquistar, da carreira. Enfim, nunca deixe o conhecimento para trás. É o conhecimento que vai te libertar. Deus e conhecimento. Ótimo. E na verdade eu vou não é meu o podcast aqui, é da escritora, porque eu falo que é de vocês escritores, mas eu já vou colocar aqui minhas palavras também, porque, ele já é a verdade, né, É, já porque é. ele já é: "Conhecereis a verdade e ela te libertará", então a verdade já está nele, então eu Já. acredito que é isso que a gente está falando. É. O propósito ele vai muito além do que: "Ah, eu vou fazer algo que eu gosto", não é sobre isso, né, Não é por isso sobre você está isso. aqui hoje, né. Exatamente. Eu até gostei aqui do corredor, que tem várias palavras positivas. E eu tirei uma foto no dia do livro, né, do lançamento, obediência. Muitas vezes a gente quer colocar a nossa emoção, a nossa vontade, e Deus tem planos muito maiores. Eu falo que teve uma fase da minha vida que eu queria um Fusca e Deus queria me apresentar uma Ferrari, que é o meu marido hoje, que eu brinco. Ó. Então, assim, às vezes a gente passa por situações de Sim. sofrer por amor, sofrer por uma situação que Deus está te falando, não é isso, eu tenho algo muito maior para você. Então, seja obediente, ouça, tenha humildade. Nós não sabemos de tudo, Deus é a verdade. E Ele nos mostra, Ele quer nos dar. Né? Tem passagens bíblicas que dizem: o que você quer? Ele quer ouvir de nós, o que você quer? Então tá, eu vou te dar, mas a gente tem que aceitar o livre-arbítrio. Então, vamos ser obedientes, vamos fazer as coisas com calma, vamos deixar as nossas emoções. Ah, mas eu fui assim a vida toda. Não tem problema, a gente recomeça. Muitas pessoas recomeçam com 60, 70. É lindo. O importante é ter humildade, se entregar e se preparar para o melhor dessa vida, porque nós Ótimo. nascemos para viver o melhor dessa vida. Ótimo. Eu quero te agradecer muito, muito. Pena que a gente tem pouco tempo, né? Mas hoje a gente fala que podcast bom é aquele que você consegue assistir, né? Porque tá todo mundo com tanto compromisso. Então, É, tenho certeza que você conseguiu assistir esse podcast do início ao fim. E já aproveita também, já volta e já vem anotando. Eu falo sempre, assiste agora e vem anotando que você aprende. Manda para alguém, compartilha esse conteúdo. Mas antes quero te agradecer, viu, Priscila? Muito obrigada por todo o conteúdo que você trouxe para a gente hoje, por trazer um pouquinho da tua história, não só como profissional, mas pessoal também, porque está muito ligado ao teu sim, capítulo, né? sim, CPF versus CNPJ, então você precisou entender e ter esse conhecimento para ter essa libertação também, né. E exato. que você, assim, tenha muito mais sucesso, além do Amém. que você já teve até hoje, com essa publicação e tudo que você fizer aí na tua vida, que seja bênção, Amém, viu. amém. Que assim seja. Eu agradeço a oportunidade. Nada é por acaso. Então, não foi por acaso que eu fui escolhida por Deus e pela editora Hum. para estar aqui. E agradeço a oportunidade.
Eu que agradeço e volte sempre, viu? Você tá em Pode Campinas, deixar. tá perto, hein? Pode deixar. Tem Daqui um escri ano eu quero voltar Pois com o meu é. livro, pessoal. Olha, já tem spoiler aí pra vocês, hein. Mas a gente tem aqui escritores que vêm bem de longe, então eu falo: "Vocês que são aqui de pertinho, voltem mais Vol vezes, voltem pra tomar um café, só uma água, não tem problema, dá um abraço na gente, Sim, mas volte também pra entrevista que vai ser uma honra poder pode entrevistá-la, deixar. viu". Obrigada. Eu que agradeço e muito obrigada a você que esteve com a gente até agora. Vai lá, adquire seu livro, O Código das Finanças, direto lá, ó. Vê aqui na descrição o contato novamente da nossa escritora, do Instagram dela, vai saber tudo que ela faz. Enche mesmo ela de pergunta, porque é para isso que a gente está aqui, né? Para um servir o outro, para a gente se Sim. ajudar, para que a gente cresça como pessoa, desenvolva e tenha esse conhecimento e liberdade. Eu te vejo no nosso próximo episódio. Até lá!